Então vamos lá para o próximo painel. Eu tenho aqui, vamos começar agora o trabalho de otimizar a plataforma. É uma bênção, sabe? Nós, Rede Mais Brasil, evoluído, e eu fico muito feliz de estar desde o começo do processo, né? Eu comecei no estado. Na verdade, eu vou passar depois nos painéis, eu comecei esse trabalho lá em Bataguaçu. Em 2013, desenvolvi essa metodologia lá, trouxe para o estado de Mato Grosso do Sul, e quando o Ministério da Economia se propôs a discutir o processo, nós já estávamos bem em fase bastante adiantada. Já tínhamos descoberto que isso era necessário. E começamos a profissionalizar a gestão do estado em 2015. Bataguaçu nós começamos em 2013. E os indicadores lá foram invejáveis, os estados são invejáveis. Depois vocês vão acompanhar comigo como é que estão aí os nossos indicadores. Mas vamos lá. E essa escola de governo também foi uma bênção, moçada. Eu estava sozinho nesse processo, né? Eu fui buscar com a professora Silvana, na época o professor Hilton Paulino era o presidente da Escola Gov, já meu amigo de outros tempos, e aí nós fizemos uma parceria, e já como voluntário, eu fiz parte do hall de técnicos da Escola Gov, e fomos a campo. Depois em parceria com o Sebrae, com a SomaSul. Olha, foi um trabalho e tanto. Mas valeu muito a pena, eu fico muito feliz de ter participado desse processo desde a fase embrionária. Eu fui o que mais sofri com esse processo, né? Bom, agora vocês vão aí no seu computador, né, cada um acessando aí a plataforma Transfere Gov, esse aí é o endereço, né? Eu recomendo que vocês deixem esse endereço minimizado no navegador embaixo, e aí, porque nós vamos estar utilizando muito a plataforma Mais Brasil. Se você deixa minimizado, fica fácil depois, né? E aí opera com outro navegador, e quando você vai operar com outro navegador, deixa lá também sempre a plataforma minimizada, para facilitar depois a entrada, né, rápida, para você não perder. Na verdade, essa busca ela tem uma sequência lógica. Então, se você perder um painel de busca, porque elas, às vezes, são demoradas para você chegar na informação. Vai ter alguns painéis na frente, que na hora que chegar o momento de nós buscarmos junto emendas parlamentares, onde é que elas estão postadas, olha, é uma viagem quilométrica, eu diria para vocês. Mas os sistemas são assim, né? Porque eles têm um volume de informação, tamanho, que é preciso a gente ter um entendimento da lógica dos sistemas para buscar informação. Então, sempre deixa minimizado o endereço da plataforma Mais Brasil, que a gente vai estar utilizando a todo instante. Bom, venham comigo, espero que todos vocês já acessaram, né, essa plataforma. Se vocês também tiverem outras propostas ou alguma crítica, eu vejo que toda a contribuição de vocês ela é muito bem-vinda, porque também nós estamos em fase de aprendizado. Para vocês terem uma ideia, eu fiz dessas oficinas piloto últimas, que nós estamos tratando desse assunto que está em pauta agora, eu fiz 4 oficinas presenciais na Escola Gov, como piloto, e essa 5ª oficina, ela é AD. Então é a primeira, a distância que nós estamos fazendo, e dentro dessa nova proposta agora. Então, toda a contribuição que vocês tiverem, e aí eu peço licença a dizer a vocês que vocês estão sendo nossos pilotos, né? É o primeiro público que estão recebendo essa capacitação EAD, e a nossa proposta é continuar com essas capacitações e compartilhar a nossa expertise, o nosso conhecimento, com todos os estados e todos os municípios aí do Brasil. E isso que os próprios coordenadores possam nos ajudar a compartilhar e divulgar as próximas capacitações. Então vamos lá. Espero que todos já estejam, né, acessados. Nós vamos abrir agora os painéis gerenciais. Na minha opinião, não menosprezando as outras ferramentas, mas esse painel gerencial, que é essa amostragem que eu fiz agora para vocês,
é a principal ferramenta que tem de busca no processo. Tá? Claro que, e ela também vai te dar uma dimensão do porquê das demais ferramentas de gestão e do modelo de excelência de gestão que está aqui do lado. Ó. Okay? Esse painel gerencial, ele nos dá uma leitura clara do porquê do modelo de excelência de gestão, do porquê das ferramentas de gestão. Então, é muito por isso que eu selecionei o painel gerencial dentro desse processo de capacitação, para que nós pudéssemos, de repente, descortinar todo o restante. A necessidade, inclusive, do modelo de gestão Gov. Só o curso do modelo de gestão Gov, o nosso amigo Isaú, que é o coordenador nacional do modelo de excelência de gestão, são 3 dias no mínimo o curso. Então, veja bem a grandiosidade, né, que você tem em cada link desse. Então, não dá para diluir em apenas aí 24 horas que a gente vai trabalhar. Então, o painel gerencial é o de mais importante. Aí, acessando aí o painel gerencial, essa carinha vocês vão estar encontrando, mas o menu é esse. Você vai abrir painéis gerenciais, Mais Brasil. Tá? Esse é o link que você vai ter que abrir. Se você não abrir, você não vai conseguir encontrar as ferramentas que nós precisamos aí. As dificuldades que a gente tem, os colegas já vão municiando. Por que eu preferi tirar os sprints antes? Exatamente por isso. Até para ser um fator provocativo para vocês buscarem. Poxa, mas o que eu busquei agora está diferente do painel que o professor está mostrando. Mas é preciso a gente adquirir essa lógica da busca, porque esse painel ele vai sempre estar mudando. Vai tomando outras carinhas, outro layout, mas eu preciso dominar o processo. Ele não vai ficar sempre assim. Eu mostrei para vocês a carinha do painel desde lá de quando era Siconv. E mesmo o Siconv, ele mudou muito, porque nós fazemos parte de um processo. E à medida que as coisas vão acontecendo, eles vão mudando. Então, nunca vai estar no mesmo lugar. Mas quando você domina a lógica, você vai conseguir encontrá-lo. Então, eu percebo aqui no nosso chat que já começa a interação e o aprendizado. Se vocês avaliarem pertinente, e como nós trabalhamos com o lema sempre propor e jamais impor, é mais uma proposta. Porque é o seguinte, quando você impõe, você afasta. É a mesma coisa aí, as mulheres estão me ouvindo, os homens, quando você, mulher, impõe alguma coisa para o marido, ele não vai ficar agradável. E os homens também, quando impõem alguma coisa à mulher, não vai ficar agradável. Agora, quando é proposta, você aproxima os canais e vão discutir o processo. Então, mesma coisa. Voltando à proposta, se vocês avaliarem pertinente entre vocês do curso, montarem um grupo de troca de informação, né, de aprendizado, faz os acordos entre vocês, só vale informação pertinente, não pode evitar o bom dia, a brincadeirinha. Então, enfim, é um grupo de trabalho técnico. Se vocês avaliarem pertinente, vocês têm toda a liberdade, né, entre vocês, de organizarem o grupo, para que daqui para frente vocês também possam avançar à medida que vão avançando no aprendizado, no processo, vai compartilhando com os demais colegas. Como eu disse para vocês, não vai ter como diluir tudo isso nessa capacitação. Então, nos painéis gerenciais Mais Brasil, olha o que descortina para mim. Painel Transfere Gov, obras. Isso tudo eu passei para vocês naquele painel anterior, que eu mostrei, vou te dar aqui algumas dicas do que nós vamos estar buscando lá, né, durante a nossa aula prática. E aí depois você tem aqui painel de indicadores e painel parlamentar. A gente vai fazer uma geral em cada um. E à medida que a gente vai estar acessando, nós vamos estar discutindo, né? Primeiramente, nós vamos abrir, olha lá, o Transfere Gov. Está vendo aqui? Estou voltando. E aqui. Olha bem. Vai aparecer como eu fiz o sprint no mesmo dia. Né? Foi dia 24, olha bem aqui, ó. 24 de abril de 2022. Então, dia 24 de abril de 2022 era esse cenário. Qual cenário tem hoje aí? Se vocês puderem me falar o número, com certeza vai ser muito mais que esse. Esse processo nunca ele nunca volta, né? Ele é um processo sempre que avança. Isso no universo nacional, tá? Quando você entra aí, é a primeira coisa que você tem.
Lembra do mapinha que eu falei para vocês aqui ao lado? Ó? Experimente colocar o mouse aí. Cada um desse vai ter um número global também. Tá? Global. Então vejam como o processo é dinâmico. Cada momento que vocês abrirem, se você resolver abrir amanhã, por exemplo, que a gente vai estar abrindo também, pode ser outro número. Ou pode ser o mesmo. Né? Tudo vai depender aí de como é que está sendo alimentado. Então vamos lá, nesse cenário global. E agora, o que eu faço? Volta lá atrás e abre obras. Né? Esse é o transferências abertas. Onde é que você vai voltar? Aqui, ó. Tá vendo obras? É o segundo painel. Volta lá atrás e obras. Certo? Em obras, olha bem o resultado. E obras, mesma coisa. Né? O que eu abri obras aqui? Esse é o cenário global. Brasil todo. Então são dados reais que você vai estar buscando. E aqui no mapinha, olha do lado aí, coloca o mouse em cima. Você vai ter o quê? A informação por estado. Eu busquei INS, que é o estado que nós estamos trabalhando. Nós tivemos de obras, desde 2008, 5.140 obras foram financiadas, né, pelo governo federal, disponibilizado. E essas obras, elas estão, de novo, governo estadual e municípios. E OS. Eu tenho obras também de OS. Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma Santa Casa de Três Lagoas, eles construíram o prédio com recurso federal. Então lá também vai aparecer o convênio deles, né? Depois que quando vocês dominarem, pode abrir também esse case lá de Três Lagoas da Santa Casa. Então vocês vão descobrindo no cenário outros municípios que já avançaram no processo de captação de recursos, as OS também avançaram no processo de captação de recursos e já estão sendo beneficiadas hoje. E os benefícios deles transformados em benefícios sociais. Então, é um universo que você começa também a buscar aprendizado e cases nos demais municípios, né? Tanto em OS como governo municipal e estadual. Bom, esse é obras. Né? Agora, em obras também, se você rolar a barra aí da direita, o que você vai ter aqui? Olha bem, isso a nível nacional. Né? Você vai ter, por exemplo, que das obras todas, nós temos 25,41% em execução. 1,95% em prestação de contas. 52,66% já foram concluídas. Tem 9% paralisada. E isso também nos dá uma leitura do porquê que está paralisado. Aí vem de novo o Gestão Gov para diminuir esse indicador da paralisação das obras. E não tem como você mudar isso se você não profissionalizar o processo. Não é apenas a boa vontade, não basta. O processo precisa ser profissionalizado para diminuir esse indicador. Quase que 10%, isso nível nacional, moçada. Depois nós temos condições de buscar isso no estado, e por município, e por unidade. E aqui, ó, 10,67, simplesmente cancelado. Então, se eu somar cancelada mais paralisada, eu tenho praticamente 20% de tudo que foi lançado, de tudo que foi conquistado. Agora, é claro que não dá no primeiro momento para ter uma leitura radical do porquê da paralisação ou porquê do cancelamento, antes da gente abrir todas as propostas que fazem parte das paralisadas e das canceladas. Então, por isso que é interessante nós diluirmos todas as possibilidades para que, com propriedade de conhecimento técnico, aí não é o que a imprensa fala, não é o que o gestor fala, não é o que o gestor publica, aí são informações técnicas mesmo. Então, nós técnicos temos que se valer de informações técnicas. Esquece imprensa, esquece discurso político, esquece promessa. Nós vamos trabalhar simplesmente no cenário técnico. Tá? E aí você tem aqui outras também, né? 0,10%. E você tem depois aqui embaixo obras por município. Olha aqui, ó. Minas Gerais, naquela época, era campeã de obras. E por que Minas Gerais é campeã de obras?
porque também é campeã de municípios, concorda? Se não me engano, Minas Gerais tem mais de 700 municípios. Então depois nós vamos ter Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, né? Enfim, Pernambuco. E do lado direito, você tem nos municípios investimento por órgão. Por exemplo, eu já encontrei aqui que do Ministério do Desenvolvimento ele é o campeão. O que eu entendo do Ministério do Desenvolvimento? Qual o objetivo? Ele está voltado mais para a infraestrutura. Então, nessa leitura primeira, eu percebo que os municípios do Brasil ainda são muito carentes em infraestrutura. Então, investe maciçamente em infraestrutura. Depois eu tenho aqui o Ministério da Cidadania, mesma coisa, infraestrutura. Então, olha bem aqui, ó, veja o volume do gráfico entre desenvolvimento e cidadania, que os dois são infraestrutura praticamente, e depois com o Ministério da Educação. Olha a diferença de valores. E aí depois eu tenho lá diretoria, aí eu tenho né, fundação, Ministério do Turismo, olha aqui, o Ministério do Turismo, cada um com a sua fatia. Tudo isso são recursos de políticas públicas. Agora, veja bem, nós vamos aprender também na nossa capacitação, em função desse cenário levantado, como que você otimiza a política pública para fomentar atividades rentáveis para a sociedade. Sair um pouco, diversificar um pouco essa matriz de infraestrutura e trazer dividendos sociais que vai atender diretamente a dona de casa, o jovem. A gente vai estar mostrando isso, que nós já trabalhamos aqui no Estado e os resultados foram excelentes, excelentes, inclusive emocionante, porque sai um pouco desse recurso só da infraestrutura, que quando você investe na sociedade, ela também te dá dividendos, de recurso, inclusive, nos programas de fomento, que gera dividendos ao município, que vai traduzir em recursos para a infraestrutura. Então, é essa gestão pública que nós queremos. Essa gestão profissional que nós queremos. Então, por isso que é preciso discutir o processo. Não que a infraestrutura não seja interessante, longe disso. Elas são de extrema importância. Mas nós precisamos diversificar essas políticas públicas. Não ficar só pautado em infraestrutura. Porque senão, essa dependência vai continuar com o governo federal e nós esquecemos que nós temos que gerar oportunidades para a comunidade. E vocês vão aprender comigo como é que a gente faz isso. Inclusive dos cases práticos, que você vai buscar no seu computador. Né? Enfim, por isso que é preciso conhecer todo esse processo para que nós possamos traçar o nosso rumo. Então vamos lá. Aí você clicando no mapa, né? Aqui eu filtrei Mato Grosso do Sul, a localidade. Tá? Só Mato Grosso do Sul, geral. E aí quando eu clico no mapa, olha bem, eu tenho o mesmo número daqui, do que eu busquei. Então eu tenho hoje, em todas as obras que vieram para o Mato Grosso do Sul, de maneira geral, sem filtro, 5.140 obras que foram destinadas do governo federal, né, de inúmeras políticas públicas, para o estado do Mato Grosso do Sul. Aí cada estado pode fazer aí a sua leitura. Né? Então veja bem, quantidade de obras, 5.140, espalhada aí nos 79 municípios aí do estado. Lembrando que aqui estão as obras do governo estadual, dos municípios e também das OS. Estão todas juntas. Ok? O pessoal diz de uma manda caducando, né? É mais ou menos isso daí que você vai encontrar. E aqui, à medida que você vai selecionando, também aparece, olha lá, municípios de MS, né? E aí os outros colegas dos outros estados aí vai também filtrando a informação que vocês acreditarem ser viável. Depois você pode filtrar por município, por localidade, por origem, por situação atual. Olha aqui, ó. Você tem aí várias ferramentas. Nós vamos estar buscando isso também junto, daqui a pouco, aí nos próximos painéis. E aqui são a situação, quando eu abrir municípios aqui, ó, tá vendo? Mato Grosso do Sul, eu já tenho aqui o gráfico, na hora que você vai rolar a sua barra da direita, você vai perceber que tem o gráfico aí da situação do estado de Mato Grosso do Sul. E aqui por ranking.
Obviamente que Campo Grande ficou em primeiro. Eu estou falando aqui desde 2008, tá? Desde o começo. Depois eu tenho Dourados, Ponta Porã, Mambaí, Corumbá, enfim. Tem municípios que avançaram mais nessa área de captação e tem municípios que avançaram em grau menor. E depois você tem, de novo aqui à direita, percebe-se também que o recurso também do Mato Grosso do Sul foi muito ainda carreado para infraestrutura, em função, né, da deficiência da infraestrutura de todos os municípios do estado. Ministério da Educação, aqui no nosso caso, em segundo, nós tivemos outros estados que Ministério da Cidadania, na hora que você joga na média geral, fica em segundo. Aqui cada estado tem a sua realidade. Depois você tem Superintendência de Desenvolvimento. Muitos estados não têm, porque isso aqui é da SUDEC, então só os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, que vai ter essa política pública específica. Lá no Nordeste é SUDENE, né? Aqui é a SUDEC. Enfim, cada região tem aí a sua superintendência de desenvolvimento. E depois você tem Ministério da Cidadania, Fundação Nacional, Departamento de Infraestrutura, Ministério do Turismo, isso aqui só estado de Mato Grosso do Sul. Então nós tivemos no estado 59 concluída, a cancelada também 8%, paralisada, tá? Então nós temos 8% das obras paralisadas, em todos os municípios do estado. E aqui você tem as canceladas. Aí é preciso abrir cada uma dessas, a gente vai aprender na frente, por que está paralisado? E por que está cancelado? Aí as dúvidas que foram surgindo na busca de vocês, nós vamos estar discutindo, né? E tentar buscar aí a orientação mais adequada possível. Então é mais ou menos assim que vocês têm aí o painel, né, dessa busca. Avançando, você tem depois aí o detalhamento das obras, você pode puxar o mouse à direita, né, a barra de rolagem até embaixo, e o interessante é que você tem aqui, ó, qual a origem do recurso, o número do convênio, né, quais os órgãos que são envolvidos, aqui o objeto específico. Se você sabe, inclusive, por onde é que está indo o recurso. Olha aqui, ó, os objetos, o título, né, se ela está concluída, olha aqui a situação. Se está concluída, se está parada, se está em fase de prestação de contas, se está em execução. Nesse caso, aqui eu encontrei concluído. E o ano, 2015, 2017, a data de quando é que iniciou, né, esse processo, não é precisamente de quando iniciou a obra propriamente dita, é de quando iniciou o processo do convênio. Então, esse convênio, ele iniciou em 9 de outubro de 2017, e ele já está concluído. Foi do 10º adequação, pavilhão de garagem, do 11º regimento de cavalaria. E aí depois você tem que abrir a proposta através desse instrumento para saber o detalhe, né? E aqui você tem todo o detalhamento das obras em Mato Grosso do Sul. Se você quiser filtrar por município, você vai chegar também como é que está a realidade aí no seu município. E por município, localidade, como eu estou em Mato Grosso do Sul, não preciso mudar, eu só vou pela localidade, está vendo aqui? Aí aparece o quê? Se eu selecionei estado de Mato Grosso do Sul, olha aqui, obviamente que vai aparecer todos os municípios. E à medida que eu vou selecionando aqui, olha aqui o mapa do estado à direita. Mapa esse que você pode fazer um sprint e colocar aí na sua tela da palestra. Olha bem as oportunidades que você tem, né? É fantástico aqui o sistema. Então você tem dentro do painel de obras por município. Eu quero ver em Água Clara, né? Olha, tá vendo aqui a setinha? Quando eu clico. Aqui, ó. Cliquei na localidade, olha a setinha, ela começa aqui, ó. Aí abre. E abre e vem os municípios. Todos os estados aí que estão fazendo a capacitação, você pode selecionar o estado seu, e aí vai abrir, obviamente, os municípios aí do seu estado. Então eu tenho aqui Água Clara, eu quero ver em Água Clara quantas obras eu tenho lá. Agora, veja bem, eu não filtrei por ano. Eu tenho um filtro de todo o universo desde 2008. E aqui você vai aparecendo aqui, ó, os mapinhas dos municípios que você seleciona. Olha aqui. Cada município selecionado, eu tenho aqui 79 mapinhas. Vai aparecer aqui ao lado do mapinha o que eu selecionei. As obras são iguais, porque eu busquei lá do print do mesmo dia, mas vamos lá.
Fazendo um teste, eu selecionei água clara, desde 2008. O que aconteceu com água clara? Ele fica verdinho, aí aparece aqui o mapa em destaque de água clara à direita. Né? E aqui do ladinho, tá vendo aqui, ó, nessa setinha, eu gero um relatório, bem do lado aqui, ó. Eu gero um relatório das obras de água clara. Então, desde 2008, foram 26 obras, que envolveram 13 milhões. Né? Então, eu tenho aqui as 17 obras de água clara da plataforma Mais Brasil, dessa plataforma que nós estamos trabalhando, e 9 de outras plataformas. Aqui pode estar fundo a fundo, pode estar CIMEC, ok? Porque antes, essas plataformas eram separadas. Então, quantidade 26. E qual a leitura que eu tenho? Eu quero comparar, por exemplo, água clara com alcinópolis. Eu vou abrir alcinópolis e água clara. Pô, mas alcinópolis, vou dar um exemplo aqui, tá? Se vocês quiserem abrir aí, pode abrir. Alcinópolis tem mais obra que água clara. Tá, mas o que Alcinópolis fez diferente que conseguiu mais obras que água clara? Então você vê que 26 obras desde 2008, a gente tem uma leitura que não teve assim um bom desempenho. Eles podem melhorar muito. Eu vou ter abertura aqui de outros municípios que tiveram um desempenho melhor. E você pode fazer em qualquer estado. Você dos municípios aí que estão nos assistindo, pode fazer também aí do seu município. Né? Então é dessa maneira que você vai buscando como é que está a realidade aí de cada município. E comparando um com o outro. E mais ainda, acesso às obras do município. Então veja bem, detalhando água clara. Olha o mapa de água clara. Então eu tenho lá em água clara, ó. Olha bem que interessante. 57% das obras elas foram concluídas. 19% em execução. Nenhuma em prestação de conta. Essas que foram concluídas foram prestadas conta. Olha que paralisado. Nenhuma. Mas, por outro lado, eu tenho 23 canceladas. O que aconteceu? Por que foram canceladas 23? Teve problema com cláusula suspensiva? Os projetos não foram feitos em tempo hábil? E aí, por isso, elas foram canceladas? Foram canceladas porque o ministério respectivo não tinha dotação orçamentária na época? Aí elas foram canceladas? Então, não dá, nesse momento agora, fazer uma leitura clara do que aconteceu. Né? Não dá para ser, inclusive, preconceituoso e dizer o seguinte, pô, mas cancelada, teve prejuízo. Não, não é o momento. Aí nós vamos ter que filtrar o porquê que essa obra foi cancelada. Saber o motivo. E a gente vai encontrar o motivo e a gente vai estar apresentando para vocês aqui. Né? Veja bem, Água Clara também, eu vejo que a Água Clara investiu muito mais em infraestrutura. Olha aqui, ó, Ministério do Desenvolvimento, né, Superintendência do Desenvolvimento, SUDECO, por exemplo, SUDECO foi a campeã de recursos para Água Clara. E depois vem o Ministério do Desenvolvimento, e depois vem Educação, e depois Turismo. Você também percebe aqui a vocação de investimentos do município durante o período. Aí, se eu quero a vocação de investimento do município durante o período do mandato atual do prefeito, eu vou filtrar por ano. Então, eu tenho aqui uma série de informações específicas que me dá a leitura específica da situação que eu preciso. Agora, eu primeiro preciso fazer a pergunta, qual a informação que eu preciso buscar? De acordo com a informação, você vai começando a fazer as suas buscas. Essa busca aqui que eu estou apresentando, ela é a genérica, né? Com um filtro apenas Estado. E aí um município. Eu fiz filtro Estado Mato Grosso do Sul e o município Água Clara, como poderia fazer por qualquer município do Estado de Mato Grosso do Sul. Agora, uma coisa que chama atenção e é importante é isso aqui, ó. Não tem nenhuma paralisada. Estão em andamento. Então, vamos lá. Voltando ao painel lá de Indicadores Brasil, aí vocês vão de novo lá no painel de indicadores. Lembra lá no painel gerencial? Abre lá. Aí vocês vão abrir indicador agora. Nós estamos dando aqui só uma geral. Depois nós vamos entrar nas particularidades. Ok? Painel de indicadores. Isso é importante. De novo, não adianta captar o recurso. Eu preciso dar um bom andamento ao recurso. Primeiro que antes de captar o recurso, eu já tenho que fazer um trabalho prévio
de diagnóstico. Priorizar as minhas ações. E depois buscar onde é que está o recurso. Eu vou buscar emenda parlamentar? Pode ser. Talvez seja mais fácil. Né? Eu vou buscar via propostas voluntárias, à medida que os ministérios vão lançando os programas, ou eu vou buscar edital de chamada pública. Isso tudo, minha gente, nós vamos trabalhar, fica tranquilo. Estou só adiantando das possibilidades que existem. Né? Isso vai, lá na frente a gente vai estar trabalhando isso. Aí veja bem, Indicadores Brasil. No Indicadores Brasil, painel de indicadores. Olha bem o universo. Entrei no painel de indicadores. O que eu tenho aqui? Primeiro slide, né? Primeiro layout. Os indicadores universais do Brasil. Todas as propostas que foram cadastradas desde 2008. O que são esses indicadores? Está aqui, ó. IDTRV. É o Índice de Desempenho de Gestão das Transferências Voluntárias da União. Média nacional dos municípios, estados e União. Então, dos municípios brasileiros, que são mais de 5 mil, qual a média? 66,05. Vai até 10. Pode melhorar? Pode, e muito. E aí aparece embaixo a quantidade de instrumentos. Só município. Isso quando eu tirei o sprint. Com certeza hoje são outros indicadores. Qual a média dos estados brasileiros? 68,95. Bom, entre comparativo agora de pronto, pelo menos nesse indicador, eu tenho um desempenho um pouquinho melhor dos estados do que dos municípios. União. A União também, os ministérios, né, que são os órgãos repassadores, também têm avaliação. E eles aí estão acima da gente. Né? E aqui, olha, estados também a quantidade de instrumentos, quantidade do valor. Vocês aí que estão acessando agora, já vai ter outro indicador aí, com certeza. Né? Que o processo vai se alterando. Mas olha bem o universo que nós temos. Tudo agora, ele é medido. Não adianta dizer, eu estou bem nas transferências, meus convênios é isso, é aquilo, não. Agora, o painel de indicador que vai dizer para a gente. Então não adianta discurso vazio e também não adianta publicar na imprensa que o seu município está isso ou aquilo. E mais um detalhe que eu falo para vocês. Esses recursos da União, você tem Tribunal de Contas da União fiscalizando, você tem bem Ministério Público Federal fiscalizando, onde qualquer denúncia pode ser feita pelo celular. Nós temos hoje aplicativos para fazer isso e nós vamos ver lá na frente. Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia pelo celular, inclusive anônima. Então, olha os riscos que os gestores correm. Tudo hoje é transparente. Então, veja bem, você vai ter em mãos um mundo de informações técnicas, que elas não são informações da imprensa, não são informações de indicadores sensacionalistas, elas são indicadores técnicos. E é isso que nós trabalhamos. Então, aqui você tem toda a leitura. Primeiro é bom ter um comparativo. Olha bem como o sistema é interessante. Ele traz o nacional, né, para que depois nós possamos filtrar estado e município. Como é que eu, estado, estou diante dos outros cenários? Como é que eu, município, estou diante dos outros municípios e dos municípios dos outros estados? Então, eu tenho aí um universo fantástico de busca que eu consigo, inclusive, fazer palestras com dados concretos para apresentar para os meus técnicos, para os meus gestores, para os prefeitos, para os secretários, né? Enfim, para a sociedade, lá para a Câmara de Vereadores, apresentar uma palestra lá no Legislativo, mostrar como é que funciona o processo. Então, com isso, com certeza, nós vamos avançar muito e justificar plenamente o porquê que nós estamos trabalhando na aplicação do modelo de gestão. Então, justifica plenamente o porquê dessa melhoria. E os indicadores são decimais. E vou mostrar para vocês como são decimais. Por 1/10 você perde para um outro município.
né? Então agora é o seguinte, a gestão tem que ser extremamente eficaz e técnica. E largar a mão de discurso e partir para a prática. Ok? Porque discurso não leva ninguém a nada. Então veja bem, acessar municípios ou estados. Eu trouxe esse painel em destaque, e aí, por exemplo, eu vou acessar aqui os municípios ou o estado, ou a União. O que eu quero acessar? Eu vou buscar de acordo com a minha necessidade da informação. Por exemplo, selecionar estado e município. É bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Claro que eu posso colocar aqui município? Posso. Mas se eu colocar município, vai vir quais? Os municípios de todo o Brasil. É uma forma até de conhecer os municípios. Né? 5.000 e tanto. E ao lado, inclusive, do mapinha interativo, eu já tenho por cores como é que anda a situação da gestão de convênio por estado. Olha bem o nosso estado. É a cor mais forte que tem. E poucos acompanham o nosso estado. Olha aqui, ó. Esses estados é o que tem melhor indicador. Né? E os estados, quanto mais claro, que tem um indicador mais ruim. Então, veja bem. Para facilitar o processo, eu posso, por estado, eu coloco aqui NS, e aqui eu tenho, olha aqui, ó, o indicador por município. Né? Indicador por município. E eu quero depois por estado, eu vou selecionar por estado. Depende muito da minha necessidade. E aqui eu tenho o período de atualização dos meus indicadores. Lembrando que eu estou no painel de indicadores. Eu quero saber como é que está a situação de cada convênio do meu estado ou do meu município. Okay? É aqui que eu seleciono. Então vamos lá. Por exemplo, quando eu vou abrir o geral, eu não fiz nenhum filtro. Não filtrei se é Mato Grosso do Sul. Então o que aparece para mim aqui? Ó? Uma série de municípios por ordem alfabética. Bem aqui, ó. Né? Quando eu selecionei, eu não selecionei nada. Eu só fui lá em municípios. E eu tenho aqui do lado as notas. Olha aqui as notas. O que são as notas para mim? Obviamente que eu tenho aqui a população. Depois eu tenho aqui, ó, o número de instrumentos que estão sendo avaliados. Olha, percentual de sucesso das propostas. O que é percentual de sucesso das propostas? Daquelas que eu cadastrei e as que foram aprovadas. Aqui tudo vai de 0 a 1. Com 0,8, eu percebo que a Badia de Goiás, embora tiveram só 10 instrumentos, elas tiveram um bom desempenho. Eu tenho aqui também quantos instrumentos ficaram na suspensiva, quanto tempo? Lá, 0,7. Mas eu tenho municípios que são bem menores. E tem municípios que são maiores. Né? Então eu tenho aqui por indicador. Tempo de atendimento da suspensiva. Eu fui hábil, não fui, demorei demais, atendi dentro do período que estava lá formalizado entre o município, estado, ou a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, qual o tempo que eu demorei, isso tudo também é avaliado. Celeridade da execução financeira, esse aqui não aparece nada. Percentual dos recursos empossados, aqui são percentual de recurso de contrapartida. Olha aqui, ó. Tem municípios, por exemplo, que tiveram nota máxima nesse quesito. Olha aqui. Outros com as notas menores. E outros nada. Isso nada quer dizer que eles não contribuíram com contrapartida. Podem ser instrumentos que vieram do fundo a fundo da saúde, que normalmente você não precisa aportar contrapartida. Estou dando aqui uma suposição. Mas para saber exatamente tem que entrar em cada proposta dessa. Fiz aqui só uma leitura para vocês terem uma ideia de quais os quesitos que são avaliados. E se eu tenho um problema aqui, por exemplo, na suspensiva, no tempo de atendimento da suspensiva, que eu tenho uma nota baixa, então o que eu tenho que fazer? Apressar o atendimento de toda a orientação através dos pareceres dos ministérios, cumprir o mais rápido possível as minhas suspensivas, dos meus contratos, que aí a minha nota vai subir. Então, é decimal. Ó. Digamos que eu melhorei um pouco, foi para 0,5. Ah, precisa melhorar mais. Melhorei mais ainda, foi para 0,6.
E aí eu vou por quesito. Por quesito. Celeridade da execução financeira, né? Percentual de sucesso das propostas. Então, eu preciso caprichar mais nas minhas propostas para que eu tenha aqui uma nota melhor. E aí por diante. Ok? E, se vocês quiserem saber, olha bem, isso aqui é quesito avaliados, tá? E o ranking de cada município. Como aqui está em ordem alfabética, ele não me dá o ranking. Olha bem. Para me dar o ranking, aqui, entendeu? Ordem alfabética. Onde é que eu clico para me dar o ranking? Se aqui é a nota, ó, ranking de nota, eu vou clicar aqui. Ó. Se você experimentar e clicar aqui, você vai ter a leitura. Qual o primeiro município do Brasil que está em primeiro lugar? E aí, segundo, terceiro, sucessivamente. Se eu tiver filtrado pelo estado, eu vou clicar aqui, vai dar o ranking dos meus municípios. Como é que estão os meus municípios? E se o trato, tá, o entendimento é o seguinte, como esse recurso, eu disse lá atrás, que tem a gestão do Ministério da Economia, eu tenho Tribunal de Contas da União fiscalizando, Ministério Público Federal fiscalizando, os fiscais dos bancos fiscalizando. Os indicadores são baixos, com todo esse aparato, e riscos, inclusive. Imaginem vocês como é que é o trato do recurso público local, ou do Estado, ou dos municípios. Então é você ter uma leitura muito clara que, se o gestor não der um trato adequado a esses instrumentos, que tem todo esse aparato de fiscalização e o grau de risco que tem, inclusive inserir num processo de improbidade ou num convênio de tomada de conta especial, que o indivíduo vai ter que pagar do bolso, como é que está sendo o trato desse recurso público oriundo do município ou do Estado? Então aí fica uma resposta de reflexão que vocês técnicos possam ter também em relação a como é que está o andamento desse processo aí no Estado ou nos municípios de vocês. Então sai do rol da imprensa, sai do rol da fabricação de indicadores e vocês passam para o rol de realmente indicadores reais, que é o indicador técnico. Então você tem aí uma série de reflexões. Você tem reflexões também no campo técnico, no campo político, né? No campo da imprensa. Será que a imprensa ela está sendo correta em divulgar determinados dados? Será que ela não está sendo omissa? Enfim, você tem aí uma série de reflexões. O importante é que a sociedade em geral tenha conhecimento de todo esse processo. E cabe, de repente, a cada um de vocês agora, como multiplicadores, trabalhar da melhor forma possível, dentro das suas unidades, dentro das suas estratégias de ação e dentro dos seus processos metodológicos que vocês dominam, divulgar isso da melhor forma possível, assim como nós estamos fazendo aqui. Né? Então, veja bem, o universo que vocês têm e a responsabilidade, né, e a grandiosidade que tem aí de informação nas mãos. Agora aqui, eu puxei Mato Grosso do Sul. Quando eu puxo Mato Grosso do Sul, aqui no meu unidade da federação, sai esse mapinha, né? Aí eu vou ver aí no estado. Os estados que estão aí participando, cada um pode abrir o seu estado. Então eu tenho aqui Mato Grosso do Sul em relação a municípios. Então o que eu cheguei em média dos municípios do estado? 73, 74. Acima da média nacional. É? Então qual que é a média nacional para mim? Voltando aqui, ó. Qual que é a média nacional para o município? 6605. Qual a média nossa do estado? 73, 74. Tá bom? Pode melhorar? Pode, porque aqui vai até 100. Obviamente, que vocês há de convir comigo, chegar à nota máxima aqui é praticamente utópico, né? Se você tiver um dos municípios do estado que não está acompanhando esse processo e não tem uma gestão eficaz, você vai conseguir interferir nessa média. Ou para maior, ou para menor. Aí você tem aqui também o número de instrumentos e o valor global que foi trabalhado. Então, isso nos dá um alento, porque os municípios têm um indicador bom. Isso também, claro, o trabalho da Rede Mais Brasil, das capacitações, que não visaram exclusivamente trazer recurso novo,
nós nos preocupamos muito também na gestão do convênio. Isso refletiu nos municípios e também no estado, que a gente vai estar levando para vocês daqui a pouco. Aquele estado de Mato Grosso do Sul, e aí já aparece para mim por município. Ó. Os municípios que têm essa coloração mais forte, eu posso até fazer o split de uma tela dessa e colocar numa apresentação, para ter um comparativo. Então eu tenho aqui, ó, os mais fortes, aqui dentro do estado. As notas são maiores. E dependendo da coloração, vai diminuindo as notas até que chegar nessa mais clara. As mais clarinhas, obviamente, que o nosso indicador está ruim. Né? O nosso IDTRU está ruim. Então você tem aqui uma série de indicadores. E cada estado que abrir o seu vai aparecer o mapinha também. Mato Grosso são 79 municípios. Se eu abrir aqui Minas Gerais, vai dar aqui um mapa bem grande. Bahia também, Ceará, né? São estados que têm maior quantidade de municípios. Mas o importante, você começa a ter leituras técnicas, comparativas, para saber o seguinte, meu município está bom? Meu estado está bom? Onde é que eu estou pecando? Onde é que estou errando? Onde é que são meus principais gargalos? Então você tem o universo agora para você avaliar seus instrumentos. Então veja bem, clicando aqui no ranking dos municípios, quando eu fiz o sprint, pode ser outra realidade hoje. Eu tinha, por exemplo, né, aqui em Mato Grosso do Sul, por ordem de ranking, clicando aqui, ó, eu mostrei lá atrás como é que você chega nesse ranking, só clicar aqui. Olha, por incrível que pareça, eu tenho aqui, ó, Douradina, primeiro do estado, 88,75. Veja que é decimal. Terenos é 88,34. Digamos, se Terenos melhorar em um quesito desse, ele pode passar a Douradina, né? E assim também como Bandeirante, olha aqui. Ó. Bandeirante está aqui, ó, com 87,55. E próximo dos que estão em primeiro. Então, olha bem, as colocações são decimais por município. Veja bem. Qualquer momento, um município desse, melhorando qualquer quesito desse, ele pode passar na frente. Por exemplo, falando aqui em Douradina, olha aqui, ó, são 20 instrumentos, envolvendo 8 milhões e meio de reais, e esse período, pessoal, são todos. Eu posso filtrar por período de mandato ou por ano. Tá? Aí depende muito do meu critério de pesquisa. E aí eu tenho os percentuais de sucesso das propostas, suspensiva, né? Mesma coisa, o atendimento da suspensiva. E aí vem aqui a celeridade da execução e instrumentos executados no prazo, e eu tenho uma nota ótima. Aqui, ó. De 0 a 100 eu tenho 0,88. Quer dizer que lá em Douradina, esses 20 instrumentos, eles tiveram uma boa execução dentro do prazo. Aí depois eu tenho lá o Terenos, Bandeirante, eu tenho por município, né? E vocês possam estar aí pesquisando por município. Temos mais 20 minutos ainda. E comparo, né? E vou fazendo um comparativo com cada município. E tenho leituras. Bem, continuando aqui no ranking, aí eu começo a ter a média, né, dos municípios. Eu posso selecionar, por exemplo, aqui o Douradina. Se eu quiser selecionar Douradina, que era o primeiro, e aí quando eu seleciono Douradina, o que aparece aqui, minha gente? O mapa de Douradina, né, com zoom, né? Posso tirar aqui um sprint, fazer uma palestra, enfim. Eu tenho aqui o mapa de Douradina, e aqui a nota Douradina, olha aqui, ó, 88,75. Exatamente essa que aparece aqui. Douradina. Posso fazer uma geral com sprint de um dado desse, para minha palestra, e depois eu posso fazer uma close. Olha que legal. Seleciona o município para detalhamento. E depois você vai ter todo o detalhamento. De pronto, quando você seleciona, você já tem aqui a nota, o valor, a quantidade de instrumento e valor. E aqui o mapa. E aqui eu tenho um detalhamento. Olha aqui, por indicador, Douradina. Por indicador. Olha aqui. Uma população de 5.889 habitantes. Então eu já começo a ter aqui alguns indicadores importantes para utilizar aí nas minhas palestras, nos meus projetos. A gente não tem que contextualizar todas as propostas, os projetos. Então, olha bem que interessante que você tem um universo de indicadores para contextualizar suas propostas. Porque o importante é você colocar como é que está a situação hoje, na sua proposta, e onde é que você quer chegar. Não é simplesmente uma proposta vazia, que sai do nada para lugar nenhum. Não, eu tenho objetivo.
Meu município hoje está nesse patamar. Eu quero chegar aqui. Aí você traça exatamente com o indicador onde é que você quer chegar. E isso nos dá tranquilidade também para facilitar a aprovação da proposta do Ministério, porque ele tem entendimento técnico, e lá quem avalia são os técnicos, que você, município, a gestão do seu município está preparada, porque ela entende como é que está hoje, né? E ela traça toda uma estratégia de ação, e aí projeta o município onde ele quer chegar. Então, veja bem, você não pode apresentar a sua proposta que, de repente, porque o prefeito pediu, porque o vereador pediu, que o parlamentar arrumou recurso, você tem que ter isso tudo pronto, otimizar o recurso de fato. E aí também otimizar a execução do processo, diminuir o espaço de entrega para a sociedade. Então não é simplesmente captar recurso. Então hoje nós temos instrumentos que avaliam e validam isso, né, por quesito. Qual quesito e onde é que está meu principal gargalo? Então é mais ou menos assim que você vai começar a trabalhar daqui para frente, porque agora você já domina aí, né, o sistema de convênio que eu estou passando aí para vocês. E aqui você tem, acessando aí agora o Estado. Okay? Acessando o Estado de Mato Grosso do Sul, lembrando que essa é a média dos estados. Quando você passa para o mapa ao lado, você já percebe que o Estado de Mato Grosso do Sul está competindo com alguns estados que têm média alta, que são esse mais escuro. Né? E quanto mais clarinho, como São Paulo, Bahia, Piauí, né? Aqui, ó, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então você tem aqui alguns indicadores ainda que precisa ser melhorado. Mato Grosso aí um azul um pouquinho mais escuro, né? Aí Rondônia, Acre, Pará, Tocantins, na mesma Roraima e Amapá, né? Com as mesmas colorações. Então você já tem aqui de pronto. Lembrando que esse é um sprint que foi tirado lá atrás. Agora você vai ter o indicador atual quando você acessar aí a sua proposta, certo? Então o estado de Mato Grosso do Sul, acessando aqui, né, nós temos aí 73,70 acima da média. Pode melhorar o estado? Pode melhorar, claro que pode melhorar, que vai até 100. Né? E com 455 instrumentos, agora com certeza tem mais, com 1 bilhão e 300 milhões de reais envolvido nesse período aí que nós estamos avaliando. E aqui o mapa do estado. E você também tem condições de avaliar por unidade. Então eu tenho aqui, ó, todas as secretarias e as vinculadas que captam o recurso da União. Eu tenho secretaria, por exemplo, que chega a 90,27. Né? E aqui está o ranking. Eu tenho outra, por exemplo, essa aqui é o IAGRO, 89,38. E quando eu mostrar para vocês lá no indicador, lembrem isso, quando eu mostrar para vocês no indicador de eficiência após a aplicação dos fundamentos do modelo de excelência de gestão, que eu vou apresentar para vocês depois, vocês vão ver a diferença que isso fez lá na avaliação. Então, todos aqueles que têm uma avaliação ótima aqui, com certeza, ele vai ter uma avaliação boa também na hora de aplicar o fundamento do Gestão Gov. Então, uma coisa puxa a outra. Então, está tudo amarrado hoje. Então, lembra, isso aqui é o IAGRO, né, que é a nossa Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal aqui do Estado. Ó, eu vou puxar depois como é que está a nota do IAGRO lá no Gestão Gov. Também é a melhor nota do Estado. A gente vai chegar lá depois. Né? Então, veja bem que está tudo amarrado hoje, os indicadores. Okay? E aqui você tem também os quesitos, né? Cada um. Então, por exemplo, dentro das próprias instituições, por que a Secretaria de Estado de Cidadania tem uma nota dessa? E eu tenho uma outra Fundação de Turismo com 62. O que essa secretaria está fazendo que a Fundação não está fazendo? O que a agência, que o IAGRO está fazendo, né, que a educação, por exemplo, não está fazendo? Inclusive, a educação, eu estava olhando aqui, ó, nota máxima em proposta de sucesso. Quer dizer que todas as propostas que eles apresentaram, nota máxima. E por que, por exemplo, eu tenho aqui a Sejusp com 52 convênios e a educação ou a cultura apenas com 11, educação com 8? Ou a Fundação de Turismo com 8? O que a Sejusp fez que eu não consegui fazer?
Então você tem uma série de leituras dentro das próprias instituições que vai te dar exatamente, né, como é que está aí cada unidade da gestão pública aí do governo de vocês. E dos municípios, mesma coisa. Normalmente, os municípios trabalham com um único CNPJ. Então, você não vai ter esse universo, mas aí você vai ter os convênios que são executados por essas pastas específicas, né? Se é cultura, se é turismo, para também ter a sua avaliação, como é que está o desempenho desses convênios que foram delegados a essas instituições finalistas, mesmo saindo no CNPJ principal da prefeitura. Mas pela unidade finalística, você tem condições de saber como é que está o andamento daquele convênio. Se os técnicos estão sendo eficazes, se não estão, se estão sendo morosos na entrega, né? Se estão prestando conta direitinho. Então você tem aqui um universo de indicadores para chegar na conclusão de cada unidade sua, como é que isso está funcionando. O universo de indicadores, você há de convir comigo que ele é complexo. Né? De acordo com o instrumento, de acordo com o objeto, você vai ter que definir os melhores indicadores. Mesmo que você pense na maior quantidade de indicadores possíveis que você vai utilizar, você pode lá na frente perceber que um determinado indicador você não conseguiu visualizar e vislumbrar na hora de apresentar a proposta. O interessante é você trazer à tona os principais indicadores. Aqueles indicadores mais relevantes, dentro das prioridades que você quer fazer da entrega, que você precisa medir. É número, né? No seu caso, eu estava olhando que você é agro, hectares atendido, é produtor rural atendido, né? Quantos por cento da produtividade de leite que eu quero sair de 3,5 litros por animal, eu quero chegar a 7 com a aplicação dessa política pública do governo federal, enfim, aí de acordo, né, com o objeto que você vai trabalhar, você seleciona e priorize os principais indicadores. Mesmo assim, às vezes você corre risco de deixar algum indicador sem estar sendo visualizado. Mas como o processo é dinâmico, a qualquer momento você pode estar inserindo esses indicadores na sua avaliação final, sem nenhum problema, mesmo que o sistema não está pedindo esse indicador. É a mesma coisa, se eu seleciono aqui, ó, Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura, obviamente que esses indicadores, eles não dimensionam as entregas da Secretaria de Cultura. Até porque esses indicadores são genéricos. Agora, o que eu quero dimensionar? Eu quero saber, dentro do processo de captação de recursos e da gestão de convênio, como é que anda, de maneira genérica, a condução desse processo. Aí o Ministério atribuiu alguns indicadores que são universais, que possam ser avaliados pelas unidades que estão captando recursos. Obviamente que não para aqui os indicadores. E se você observar, eu não posso, por exemplo, trabalhar com os mesmos indicadores que sejam da Secretaria de Cidadania e Cultura com o IAGRO, por exemplo. Tem alguns indicadores do IAGRO que são inerentes ao objeto do que ele trabalha, que você pode ver que é radicalmente diferente do que a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura. Talvez a única coisa que nós temos aqui, talvez similar, seria melhoria da qualidade de vida da população. Tanto a cultura quanto o trabalho de inspeção que o IAGRO faz são muito similares. Então aí até você pode até generalizar. Mas tem alguns indicadores que são diferentes. Por exemplo, igual a Agraer, que trabalha com agricultura familiar. Ele tem alguns indicadores específicos que são inerentes à agricultura familiar. Então, indicadores, eles são complexos. Hoje nós temos curso específico de indicadores, né? Dá para fazer também uma pesquisa aí para saber onde é que você encontra. E mesmo você fazendo os cursos específicos de indicadores, você pode ter certeza que você não vai diluir a dúvida. Sempre vai ter. Eu trabalho muito com indicadores, né? A minha vida é trabalhar com indicadores. A gente mesmo tem essas dificuldades na hora que vai colocar esses indicadores aí em prática. E aqui eu tenho, né, o ranking dos indicadores. Moçada, tomara que esteja assim hoje, né? Isso pode ter mudado de quando eu acessei em julho, né? Acessei lá em julho de 2022. Estado de Mato Grosso do Sul, primeiro nacional nesse ranking. E claro que isso se deve não só apenas à preocupação
da captação de recursos em si. Nós investimos maciçamente em capacitação. Então, o governo do OMS, se alguém puder me passar esse dado aí, se a gente continua em primeiro, é só clicar aqui, né, já aparece o ranking aí, dentro da ordem de ranking. 74,20, Mato Grosso do Sul, quando eu acessei em julho. Tá bom? Eu vou dizer para vocês que tá ótimo, se eu comparar com os outros estados. Mas eu posso melhorar muito. E onde é que eu vou melhorar muito o nosso indicador? Exatamente aqui. Né? Exatamente aqui. Então eu tenho, por exemplo, em instrumentos com contas aprovadas, né? Olha lá, nota máxima. Então isso quer dizer que todas as prestações de conta que eu enviei foram aprovadas e eu tive nota máxima. Então veja bem como você tem aqui indicadores excelentes. E não sou eu que estou dizendo. O sistema está me dando essa leitura. Por exemplo, eu tenho aqui embaixo, Santa Catarina, 74,16. Mato Grosso do Sul está à frente, isso nesse ranking. 4 décimos. Então, para Santa Catarina passar para primeiro, é daqui para ali. É só você descuidar de um indicador desse, eles passam para primeiro. Minas Gerais, mesma coisa. Né? Olha, Minas Gerais. Olha Mato Grosso do Sul, 452 instrumentos. Ok? Olha Minas Gerais, com aquele tamanhão todo. Quase que empatou para atender 700 e tantos municípios. Nós estamos com 452 para atender 79 municípios. Então, olha bem o nosso desempenho. Né? E assim por diante. Eu tenho Paraná com 462. Então, nós estamos aqui já nesse ranking entre um dos estados que mais capta recursos no Brasil. Olha aqui. E os números aqui que falam para a gente. Né? E aqui são os valores, 1.300.000, e aqui os percentuais por indicador. Então, vocês viram que uma vacilada aqui, né, você já perde ranking. Claro que o segundo também está ótimo, né? Nós estamos falando de um estado que o nível de tecnologia, de perfil de técnicos, né? Nós temos uma quantidade de técnicos bem menor. Santa Catarina sempre foi vista como um dos estados que tem um nível tecnológico muito maior que o nosso, mas mesmo assim a gente consegue avançar sim. Quando você capacita, prepara o time, você chega lá. Então vejam bem que você pode mudar o ranking a qualquer momento. Né? Mas nunca foge, moçada. Sempre fica aí, nesses primeiro, segundo, terceiro, a não ser que você der uma vacilada em todos os indicadores, né? Aí fica complicado. Então você tem que estar atento sempre. A capacitação tem que ser continuada, sempre mostrar esses indicadores para que seus técnicos tenham na consciência que é preciso melhorar. Aí tem um trabalho de sensibilização, conscientização, que você vai fazer não só com seus técnicos, mas também aí com seus gestores. Não é nem uma crítica, nós estamos trabalhando aqui com indicadores técnicos, e aqueles estados aí que ainda não aprimoraram os seus indicadores, a receita que nós, estado de Mato Grosso, podemos passar para vocês é continuar com as capacitações, né? Não tenha dúvida. A Rede Mais Brasil está aí, ajudando, contribuindo, o ENAP está aí para ajudar. Então eu vejo que esse processo de melhoria de gestão, ele é geral. E agora com Gestão Gov, levando a sério Gestão Gov, eu tenho certeza que os indicadores de vocês também podem melhorar, e muito. Então olha bem a missão, vocês técnicos, né? Eu tenho uma missão aí árdua pela frente. Assim como nós enfrentamos aqui desde 2015, pegamos o estado com os piores indicadores do país, né? É pífio, era muito... Eu lembro que, eu tenho um painel depois aqui, eu lembro que em 2014 foram 23 convênios para atender 79 municípios. Aí no segundo ano, depois das capacitações, nós já fomos para 122 convênios, conquistando o segundo do ranking nacional. Então, olha bem, 2 anos de capacitação, nós saímos de 23 para 122. Aí você imagina o volume de recursos, a diferença. Então, a capacitação, ela resolve muito, mas desde que você tenha uma gestão pública técnica. Se os seus gestores foram leigos em gestão pública, isso vai refletir também na equipe. Que nem liberdade eles dão para a equipe trabalhar, porque eles não têm o entendimento do que são gestão pública técnica de fato, né? Eles estão despreparados. Então, por isso que os gestores têm que ser profissionais em gestão pública. Aí, e você também, técnico, quando você tem gestores profissionais, você trabalha com uma tranquilidade, porque vão entender o que você fala, né? Vai te dar liberdade de ação,
O que eles querem é melhorar as entregas e, obviamente, se valer também desses indicadores, né? Essa parceria técnico-política, elas têm que ser equilibradas. Você tem que trabalhar sempre nas suas iniciativas o componente técnico e também o componente político. Se os dois equilibrarem bem, com certeza vão caminhar muito e quem vai ganhar com isso é a população, né? Com toda a certeza. Sair do tamanco, achar que é melhor que os outros não adianta, tem que ter humildade, e se tiver ruim tem que aceitar e trabalhar para melhorar, e saber onde é que eu tenho que melhorar. Então é assim que as coisas funcionam. Tá? Não adianta ficar jogando pedra nesse, naquele, criticando A, B, C, não é por aí. Eu acho que tem que falar menos e fazer mais. É na prática que a gente vai mudar essa realidade. Então, o Estado, nessa questão do quesito gestão de convênio, a gente avançou bastante, né? Espero que os outros também possam estar avançando. Seria muito bom que nós estivéssemos todos aí juntos, né? Aí nesse mesmo patamar seria ótimo, porque a nossa população brasileira que vai ganhar com isso, né? Bom, moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso trabalho até hoje. Amanhã nós vamos continuar nesse painel, que ele é riquíssimo. Vocês vão continuar comigo na prática, né? Tem outros painéis também extremamente importantes dentro desse processo. Depois nós vamos descobrir onde é que estão as emendas parlamentares, qual o momento certo de negociar recurso. A gente percebe que muitos chegam na hora atrasada, né, na hora imprópria. Isso tudo são expertises que a gente adquiriu no Estado e que deu muito certo. Como é que é a jogada que foi feita a política. E lá no final nós vamos trabalhar lá com os cases de sucesso, lá da nossa querida Bataguaçu, que foi uma das melhores gestões públicas do país, fantástica, e depois nós vamos também trabalhar com um pouco de gestão Gov. Tá bom? Então, até amanhã. Um abraço no coração de vocês e espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu feedback aí da avaliação de hoje, aqueles que puderem colocar alguma coisa. Todo o painel foi construído com muito carinho, pensando em cada um de vocês. Tá? Esses são painéis personalizados. Vocês merecem isso e muito mais. Até amanhã.